Antes de começar o caso de hoje, alerta de gatilho. O vídeo de hoje contém descrições gráficas de assassinato, afogamento, infanticídio e um pouco de violência doméstica. Se são assuntos sensíveis para vocês, fechem o vídeo e vão assistir outra coisa. Se for continuar assistindo o vídeo, a classificação é para maiores de 16 anos. Prim cores. Obrigada, Prim preto e branco. Oi, zumbis! Eu sou a Pri, esse é o canal Miss Castilho, e o vídeo de hoje é mais um da saga Crimes no Feriado. Para quem não sabe, essa ideia de contar crimes, falar sobre crimes que aconteceram no feriado, foi basicamente a ideia inicial que me fez vir aqui para essa plataforma falar sobre crimes. Só que, claro, eu acabei saindo da ideia original para falar sobre crimes em geral. E esse aqui é um dessa saga Crimes no Feriado, aonde um homem comete o crime impensável durante o feriado de Dia dos Pais. Fica aí que eu já volto. Robert Donald William Farquharson nasceu em 1966, na Austrália. Foi condenado a 33 anos de prisão e teve a sua sentença lida em 15 de outubro de 2010. Eu não encontrei a data de aniversário dele completa, só o ano mesmo e o país de origem. Não encontrei a cidade natal também. Tem pouca informação sobre esse caso, mas eu consegui fazer um caso para vocês. Bom, Robert era descrito como o típico filhinho da mamãe, e ele conheceu sua esposa, Cindy Gambino, ainda na adolescência, em meados dos anos 90. Robert e Cindy então começam um namoro, também ali durante os anos 90, e em 96 o Robert ele compra uma franquia de cortadores de grama, mas esse negócio vai à falência e o Robert fica com uma dívida de mais ou menos 40 mil dólares australianos. Eu não sei a conversão disso na época e nem hoje em dia, mas é bastante dinheiro. Bom, em 2000, então, o Robert e a Cindy se casam e na época eles já tinham 2 de seus 3 filhos. A Cindy, por outro lado, era descrita como uma garota independente, uma mulher forte, e o Robert via na Cindy uma mulher que pudesse cuidar dele meio que como a mãe cuidaria, né? No caso, ele ia continuar sendo filhinho da mamãe, mas agora com a esposa. Bom, é dito que o Robert, ele ressentia os seus filhos por tomarem muito tempo da Cindy. No caso, de novo, filhinho da mamãe, igual boa parte dos homens, ele também não assumia muita responsabilidade pelos filhos. No caso, quem criava os filhos principalmente era a Cindy. Gente, a grande maioria dos homens é assim. Pronto, falei. Bom, em 2004, então, o casal, eles se separam amigavelmente, só que não, né? Robert ficou ainda mais ressentido com Cindy, que, de acordo com ele, ficou com o melhor carro da família. Ou pelo menos era isso que o Robert acreditava. E o Robert, então, passou a stalkear a casa da ex-esposa. É dito que ele passava dirigindo pela casa da ex-esposa dia e noite. E em julho de 2005, Robert teria dito a um amigo com quem ele conversava que faria Cindy pagar e que tiraria o que Cindy mais se importava, o que mais importava para Cindy. E quando o amigo questionou o que o Robert falava, o Robert simplesmente acenou com a cabeça para os filhos. O amigo, achando que o Robert estava falando besteira, tentou dissuadir, mas não foi bem isso que aconteceu. Alguns meses depois dessa conversa com o amigo, em 4 de setembro de 2005, Robert deveria levar os filhos de volta para a casa da esposa por volta das 7 horas da noite, mas
ele estava atrasado. E como era Dia dos Pais, a Cindy acreditou que eles tivessem passado mais tempo, que eles tivessem ido comer alguma coisa. Porém, na estrada Princess Highway, o carro de Robert perde a direção, bate contra a cerca de uma fazenda e cai em um tipo de lago ou poça que havia ali próximo e parte da propriedade da tal fazenda. O carro, obviamente, foi inundado rapidamente e já estava submerso. As 3 crianças não conseguiram se soltar e acabam se afogando. Robert, por outro lado, consegue se soltar e consegue alertar um motorista que passava, e é dito que o Robert meio que confessa a esse motorista que ele havia matado os filhos, e ele pede para que esse motorista o leve à sua cidade, a cidade onde ele morava, que é a cidade de Winchelsea. Eu tive que ler, gente, porque eu não lembrava. Bom, ele então fala que ele tem que voltar para a cidade de Winchelsea e ver a sua ex-esposa. O motorista então leva Robert à casa de Cindy e ela acompanha Robert junto com um amigo de Cindy até onde o carro de Robert estava. Enquanto assim, a Cindy então chama a polícia, enquanto o seu amigo e o motorista que parou para ajudar Robert tentam de alguma forma encontrar o carro. Porém, estava escuro e o lago barra poça era mais fundo do que eles pensavam. Então eles decidem esperar pela polícia. Bom, a polícia então, ao chegar, percebe que não é só um resgate, mas sim uma retirada de corpos. E eles percebem também que Robert estava muito calmo. Robert não ajudava em nada, não chorava. Ele só estava parado de braços cruzados. Simples assim. Eu entendo que cada pessoa lida com o luto e com o choque de um jeito diferente. Mas lendo sobre esse caso e pesquisando, eu estranhei isso. Um pai que se envolveu em um acidente com os filhos, simplesmente parado, sem ajudar nada, eu achei isso bem estranho. Bom, por volta então das 2 da manhã do dia seguinte, 5 de setembro, os mergulhadores da polícia recuperam os corpos das crianças, que já estavam sem o cinto de segurança, e Cindy e Robert são então levados ao hospital, e o amigo de Cindy, que havia acompanhado ela até o local, é quem faz o reconhecimento do corpo. E dos corpos, no caso. E quando eu vi um vídeo gringo contando sobre esse caso, e tem uma entrevista desse amigo da Cindy, que eu vou deixar para vocês na descrição, porque essa entrevista é de cortar o coração. Bom, o sargento da polícia, Jeff Exton, a hora que ele foi examinar o carro, ele estranhou o fato da ignição do carro estar desligada e questionou como o Robert teria conseguido desligar a ignição do carro no escuro e tendo um acesso de tosse. Foi o que Robert alegou como motivo do acidente. Bom, o sargento também percebeu que o câmbio do carro estava meio que em ponto morto. Os carros da Austrália, eles são diferentes dos carros brasileiros, tá? Tem a posição de dirigir, de ré, de marcha, eles têm as marchas de uma forma diferente. E de acordo com esse policial, o câmbio do carro não estava na posição de dirigir, o carro não estava engatado, digamos assim. Bom, a Cindy, em depoimento à polícia, ela disse que não acreditava que teria sido um crime. Ela acreditava que era um acidente, ela não acreditava que Robert fosse capaz de cometer um crime contra seus filhos. Bom, a investigação então continua por mais 3 meses e mais evidências de que era um crime foram aparecendo. E o Robert foi preso então em 14 de dezembro de 2000. Durante o seu julgamento, o sargento Jeff Exton, o mesmo que examinou o carro, durante o seu julgamento, o sargento Jeff Exton, o mesmo sargento que examinou o carro,
apresentam uma série de evidências que indicavam crime. Não havia marcas de freio na estrada, a ignição desligada, como eu já falei antes, os faróis também haviam sido desligados, além do corpo de um dos filhos, se eu não me engano, o filho mais velho, ter sido encontrado meio que saindo pela porta do motorista. No caso, o filho mais velho, acredito que tentou se salvar. Bom, Robert, claro, continuou alegando o acesso de tosse. Ele foi condenado em 16 de novembro de 2007 a 3 sentenças de prisão perpétua. Em 17 de dezembro de 2009, o Robert teve a sua sentença revogada e o seu julgamento meio que revisado. E aí ele foi solto, então, em 21 de dezembro de 2009, sob fiança aos cuidados da sua irmã. Bom, em 4 de maio de 2010, o Robert teve um novo julgamento. E em 22 de julho de 2010, depois de 3 dias deliberando, o júri o considerou culpado pela morte de seus filhos. E ele recebeu a sua sentença em 15 de outubro do mesmo ano. Ele foi sentenciado a 33 anos de prisão sem condicional. Ainda nesse novo julgamento, uma nova testemunha se apresentou ao júri e essa testemunha diz que Robert não estava tendo um acesso de tosse. Ela estava dirigindo atrás dele e ela, na hora de ultrapassar, viu que Robert não estava tendo um acesso de tosse, mas sim ele olhava para os lados como se ele procurasse alguma coisa. E essa testemunha ainda percebeu que Robert acelerava e reduzia a velocidade do carro constantemente. Bom, zumbis, é isso pelo caso de hoje. Esse caso, ele não tem tanta informação, eu juntei o que eu consegui encontrar para tentar montar esse roteiro e trazer esse vídeo para vocês, porque eu realmente achei esse caso muito interessante. Eu vou deixar para vocês o vídeo gringo com a entrevista do amigo da Cindy, quando ele foi reconhecer os corpos, então se você entende inglês, vou deixar aqui na descrição. Vou deixar também as fontes que eu usei as fontes de pesquisa que eu usei para esse caso também na descrição. A maioria das fontes são fontes gringas, então se você entende inglês, divirta-se nas minhas fontes. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e se inscreve no canal. Eu vejo vocês no próximo Sexta de Crime. Eu fui!